Eu nunca pensei que fosse contar essa história. Durante anos ela ficou guardada num lugar dentro de mim que eu nem sabia nomear. Não era culpa, exatamente. Não era saudade, pelo menos não do jeito que a gente costuma sentir saudade. Era uma coisa mais pesada, mais silenciosa, uma coisa que ficava sentada no meu peito toda vez que alguém mencionava o nome do meu pai. Toda vez que eu via um velho num restaurante comendo sozinho. Toda vez que o telefone tocava de madrugada. Mas hoje eu preciso falar. Não porque eu estou pronto, não tenho certeza se alguém fica realmente pronto para esse tipo de coisa, mas porque carregar essa história sozinho deixou de fazer sentido, e porque talvez, só talvez, ela ressoe com algo que você também carrega dentro de você. Antes de continuar, me faz um favor. Se inscreve no canal agora. Aperta o botão, ativa o sininho e me conta nos comentários de onde você está assistindo isso. Eu leio tudo, cada comentário. Para mim é importante saber que tem alguém do outro lado ouvindo, porque essa história, ela precisa de testemunhas. Agora deixa eu te contar tudo desde o começo. Meu pai se chamava Antônio Carlos. Mas todo mundo chamava de Toninho quando ele era novo, e de seu Antônio quando ficou velho. Eu nunca soube muito bem como chamá-lo. A gente não tinha esse tipo de intimidade que facilita essas escolhas. Com ele, as palavras sempre foram difíceis. Ele nasceu numa cidadezinha do interior, filho de um homem que trabalhava na lavoura e de uma mulher que nunca tinha saído do estado. Veio para a cidade grande com 17 anos, uma mala de papelão e a convicção de que trabalho duro resolvia qualquer problema. E por um bom tempo, essa convicção funcionou. Ele trabalhou em tudo: motorista de caminhão, ajudante de pedreiro, operador de empilhadeira, segurança de supermercado, qualquer coisa que pagasse no fim do mês. Minha mãe conheceu ele numa festa junina. Ela tinha 20 anos, ele tinha 23. Ela me contou uma vez que ele era o homem mais bonito da festa. Alto, cabelo escuro, um sorriso que ela descreveu como aquele tipo de sorriso que faz a gente esquecer de ser sensata. Eles casaram 1 ano depois. Eu nasci 2 anos depois do casamento. Minha irmã 3 anos depois de mim. E então a vida foi virando aquela coisa que a vida vira quando você tem filho, conta para pagar e sonhos que vão ficando para depois. Meu pai não era um homem ruim. Isso precisa ficar claro desde o começo. Ele não batia, não bebia demais, não sumia. Ele estava lá, fisicamente, todos os dias. Acordava cedo, trabalhava, voltava, jantava, dormia. Nos finais de semana assistia ao futebol. Às vezes levava a gente no parque, às vezes não. O problema com meu pai era o silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer. Era um silêncio ativo, construído, quase arquitetônico. Como se ele tivesse erguido uma parede dentro de si mesmo e vivesse atrás dela, olhando o mundo pela fresta. Você podia estar do mesmo lado que ele num sofá, os dois assistindo a mesma televisão, e sentir que tinha um oceano entre vocês. Eu tentei atravessar esse oceano muitas vezes quando era criança. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos, desenhei um carro de corrida para ele. Passei a tarde inteira fazendo aquilo, com a seriedade que só criança tem quando faz algo com amor. Cheguei até ele, estendi o papel e ele olhou, assentiu com a cabeça e disse: "Ficou bom", sem tirar os olhos da televisão. "Ficou bom", 2 palavras. E eu fui pro quarto, dobrei o desenho, guardei no fundo da gaveta e nunca mais desenhei nada para dar para ninguém. Quando eu tinha uns 12 anos, parei de tentar. Foi uma decisão inconsciente, daquelas que a gente não percebe que tomou até olhar para trás muitos anos depois. Simplesmente, em algum momento entre uma tentativa ignorada e outra, eu desisti. E transformei essa desistência numa espécie de orgulho. Diz que não precisava dele de qualquer jeito. Diz que eu era independente. Diz que esse negócio de precisar de aprovação do pai era coisa de gente fraca. Mentira que a gente conta para si mesmo para não chorar. Quando eu tinha 18 anos, fui para a faculdade em outra cidade. E foi a primeira vez na vida que eu respirei fundo. Não de alívio, exatamente, mas de espaço, de possibilidade. Como se eu tivesse passado anos num quarto pequeno demais e finalmente saído para o corredor. A distância com meu pai virou física além de emocional. E de um jeito torto e problemático, isso foi quase bom para nós dois. Sem precisar conviver todos os dias, não tinha mais aquela tensão constante, aquele atrito silencioso que nenhum dos dois sabia resolver. Ligávamos um para o outro por obrigação. Aniversário, Natal, às vezes Dia dos Pais quando eu lembrava. As conversas duravam menos de 5 minutos. "Tudo bem?"
Tudo bem. Precisa de alguma coisa? Não, pai, tô bem. Então tá bom. E pronto. Missão cumprida. Relação mantida dentro dos limites do tolerável. Minha mãe era quem me contava as coisas de verdade. Que ele estava com problema no joelho. Que tinha mudado de emprego de novo. Que estava mais quieto que o normal. Coisa que eu achava quase impossível. Mas quieto como? Eu perguntei uma vez. Ela ficou em silêncio por um segundo e disse: diferente. Eu não perguntei mais. Tinha construído minha vida longe daquilo tudo. Me formei, arrumei emprego, morei com namoradas, me mudei de cidade, me mudei de novo. Fui vivendo. Do jeito que a gente vive quando decide que o passado é passado e que o futuro é o que importa. Do jeito que a gente vive quando ainda não aprendeu que passado não fica no passado, ele fica dentro de você, reorganizando silenciosamente cada escolha que você faz. Tinha uns 2 anos que eu não ia para casa da minha mãe quando ela ligou numa quinta-feira de manhã. Eu estava no trabalho. Deixei ir pro voicemail. Liguei de volta na hora do almoço. Seu pai tá no hospital. Eu não corri pro aeroporto. Isso me envergonha até hoje. Fiz o que eu sempre fazia quando a vida apresentava uma coisa grande demais. Eu organizei. Fui ao trabalho de tarde. Avisei o meu chefe que precisaria de uns dias. Arrumei a mala com calma, cada coisa no lugar certo. Comprei a passagem para o próximo dia. Dormi ou tentei dormir. Por que eu não fui naquele mesmo dia? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes depois. A resposta honesta é que eu tinha medo. Não de que ele fosse morrer, porque minha mãe tinha dito que era o coração, que tinham colocado stent, que ele estava estável. Eu tinha medo de ter que estar perto dele. Medo de sentar naquele hospital e não saber o que dizer. Medo de que o silêncio entre nós dois tomasse conta do quarto e sufocasse todo mundo. Quando cheguei no dia seguinte, ele estava num quarto individual, conectado a uns fios, com uma aparência que me assustou mais do que eu esperava. Meu pai tinha envelhecido. Não de um jeito súbito, mas eu estava acostumado com uma imagem dele de anos atrás. E a realidade ali na frente de mim era um homem de quase 70 anos, pálido, menor do que eu lembrava. A gente fica pequeno assim quando fica doente. Minha mãe saiu do quarto para tomar um café, que claramente era pretexto para nos deixar sozinhos. E eu sentei na cadeira do lado da cama sem saber onde colocar as mãos. Ele me olhou por um tempo sem falar nada. E então disse, com uma voz que parecia ter sido lixada por anos de silêncio: demorou. Só isso. Demorou. Sem acusação, sem ironia. Uma constatação. Eu falei que vinha assim que pude, e ele assentiu como se aquilo fosse suficiente, ou como se não valesse a pena discutir. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu muito maior do que foi. Ele olhava para o teto, eu olhava para as minhas mãos. Alguém no corredor do hospital falava alto. Uma máquina apitava baixinho. E então ele virou a cabeça e me olhou de um jeito diferente. Um jeito que eu nunca tinha visto. Não era o olhar distante de sempre. Era um olhar de alguém que está calculando alguma coisa, pesando palavras, decidindo se é hora ou não. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse. Eu achei que ele ia me pedir perdão. Tinha me preparado para isso no avião. Ia chegar, ele estaria assustado com a proximidade da morte. Esse tipo de coisa te transforma. E ele ia me pedir desculpa pelos anos de distância, pelo silêncio, pelos "ficou bom", quando devia ter dito: "Que lindo, filho, você é incrível". E eu teria que decidir naquele momento se eu perdoava com facilidade, ou se eu seria honesto sobre o quanto aquilo tinha me machucado. Mas não era isso. Ele ficou em silêncio mais um pouco, como se organizasse as palavras dentro de uma ordem que fizesse sentido, e então começou. Me contou que antes de me casar com minha mãe, ele teve outro relacionamento. Uma mulher que ele conheceu num trabalho de curta duração, numa cidade que ele passou apenas 4 meses. Ele tinha 21 anos. Era jovem e estava longe de tudo que conhecia. O relacionamento foi intenso e acabou quando ele foi embora, porque ir embora era o que a vida pedia naquele momento. 6 meses depois, ela entrou em contato dizendo que estava grávida. Meu pai estava com minha mãe na época. Eles ainda não tinham casado, mas já era sério. E ele fez o que homens da geração dele frequentemente faziam quando a vida ficava complicada. Ele desapareceu. Não de um jeito formal. Não mandou uma carta dizendo que não queria saber. Simplesmente parou de responder. Mudou de endereço, foi vivendo para frente como se aquilo tivesse ficado para trás. Eu tinha uma irmã mais velha. Uma irmã de quem eu nunca soube a existência. O nome dela era Mariana.
Eu não sei quanto tempo ficamos em silêncio depois disso. Deve ter sido pouco, porque minha mãe voltou com o café e achou o clima estranho e perguntou se estava tudo bem. Meu pai disse que sim. Eu disse que sim. E nenhum dos dois estava mentindo exatamente, mas também nenhum dos dois estava dizendo a verdade. Naquela noite, de volta no apartamento da minha mãe, eu não consegui dormir. Fiquei deitado olhando para o teto do quarto que foi meu na adolescência e que agora virou o quarto de hóspedes, mas que ainda tinha uma mancha no teto que eu reconhecia do formato de um pato com um chapéu. O que você faz com uma informação dessas? Eu tentei processar de vários ângulos. Tentei ficar com raiva, porque raiva era mais fácil de entender. O homem tinha abandonado uma mulher grávida. Tinha uma filha em algum lugar que cresceu sem pai. Era errado, simples assim. Eu podia ficar com raiva disso. Mas então me lembrei da voz dele quando contou. Não era a voz de alguém que estava se confessando levemente. Era a voz de alguém que tinha carregado aquilo por décadas inteiras. Cada dia que acordou, cada filho que criou, cada jantar em família, carregando aquele peso invisível junto. E aí eu pensei numa coisa que me desarmou completamente. O silêncio dele. O silêncio de todos esses anos. Eu sempre pensei que era falta de afeto, falta de interesse, falta de presença emocional. E talvez fosse tudo isso também. Mas talvez, só talvez, parte daquele silêncio fosse outra coisa. Fosse o peso de um segredo que você não pode contar e que vai deformando lentamente sua capacidade de se conectar com qualquer pessoa. Como você é presente de verdade com alguém quando está escondendo uma parte inteira de si mesmo? Eu não estava absolvendo ele, mas estava começando a entender que a história era mais complicada do que eu achava. Voltei ao hospital no dia seguinte com uma pergunta que me queimava por dentro. Você quer encontrar ela? Ele ficou quieto por tanto tempo que eu achei que ele não ia responder. E então ele disse: eu precisava que alguém soubesse primeiro. Você. Precisava que meu filho soubesse a verdade antes de eu ir. Você não vai a lugar nenhum, pai. Todo mundo vai a algum lugar. Não tinha como discutir com isso. Eu perguntei se ele tinha alguma informação sobre ela, sobre a Mariana. Ele tinha. Guardado, por anos, num envelope dentro de uma Bíblia que ele nunca lia, mas que ficava na gaveta da mesa de cabeceira. Ele sabia o nome completo da mãe dela. Sabia a cidade onde elas moravam quando ele foi embora. Não sabia mais nada depois disso. Mas era um começo. Minha irmã, a que eu conhecia, a Paula, não sabia de nada. Minha mãe não sabia de nada. Eu era a única pessoa viva, além do meu pai, que sabia que Mariana existia. E essa responsabilidade pousou em cima de mim de um jeito que eu não tinha pedido e não sabia muito bem como carregar. Por que me contou agora? Eu perguntei. Ele demorou de novo, e então disse uma coisa que ficou comigo para sempre. Porque verdade não some. Ela só fica enterrada, e o que fica enterrado às vezes envenena o solo. Meu pai, o homem de poucas palavras, saindo com isso. Passei os dias seguintes no hospital enquanto ele se recuperava. E foi estranho, porque foi o período mais longo que eu passei na companhia do meu pai, desde que tinha uns 15 anos, e sem a tensão de ter que fazer aquilo funcionar como uma relação pai-filho normal, sem a pressão de jantares de domingo e conversas forçadas. Algo mudou. Ele me contou coisas que eu nunca soube. Me contou da infância dele. De como o pai dele, meu avô que eu mal conheci, era um homem que expressava amor através de trabalho e severidade, porque era a única linguagem emocional que tinha aprendido. Como ele tinha crescido num ambiente onde sentimento era fraqueza, e fraqueza era perigosa. Não estava me pedindo desculpa, exatamente. Não estava dizendo, era assim que eu fui criado e por isso fiz o que fiz. Estava me dando contexto. E contexto não apaga nada, mas muda a forma como você vê as coisas. Aprendi que meu pai tinha um talento que nunca me contou. Tocava violão quando jovem. Parou quando teve filho porque não tinha tempo, e porque violão era coisa de quem não tem o que fazer. Aprendi que ele tinha medo de avião, coisa que eu não sabia porque a gente nunca viajou junto. Aprendi que ele ia à missa toda primeira sexta-feira do mês, sozinho, sem contar para ninguém, há mais de 20 anos. Aprendi que ele me admirava. Isso me pegou de surpresa porque ele nunca tinha dito isso. Mas ele disse, ali no hospital, com os tubos e os fios e a voz lixada, que sempre achou que eu era mais corajoso do que ele. Que eu tinha ido para longe, construído uma vida, não tinha medo de recomeçar. Você sabe quem você é, ele disse. Eu nunca soube. Eu quis dizer que eu não sabia quem eu era, que boa parte de quem eu tentei ser era uma reação a ele,
uma tentativa de ser o oposto do distante, do fechado, do ficou bom. Mas não disse, guardei. Talvez porque sentisse que ele precisava daquilo mais do que eu precisava ser honesto naquele momento. Ou talvez porque fosse verdade também. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ele teve alta depois de uma semana. Antes de ir embora, me dei a tarefa de encontrar Mariana. Não sabia se era o certo. Não sabia se ela ia querer ser encontrada. Não sabia o que eu ia dizer quando encontrasse. Mas sentia que não fazer nada era uma forma de continuar o mesmo ciclo. E eu estava cansado do ciclo. Fui para casa, abri o computador e comecei com o que tinha. Nome completo da mãe dela. Cidade. Uma ideia aproximada da idade de Mariana, que teria hoje uns 40 e poucos anos. Redes sociais são uma coisa estranha. São como uma janela para uma vida que você não conhece. E quando você está procurando por uma irmã que não sabia que existia, cada perfil que aparece tem um peso diferente. Eu olhei para fotos de pessoas que podiam ou não ser ela, tentando encontrar alguma coisa familiar num rosto desconhecido. Levou 3 semanas. Foram 3 semanas de pesquisas que não chegavam a lugar nenhum, de rastros que acabavam antes de dizer nada, de momentos em que eu quase desisti e disse a mim mesmo que isso era bobagem, que eu estava intrometendo numa história que não era minha. E então, num sábado de tarde, achei. Não foi dramático, foi quase decepcionante na sua simplicidade. Um perfil, o nome certo, a cidade certa, e em uma das fotos, uma foto de família num churrasco, um nariz que era idêntico ao do meu pai. Aquele nariz levemente torto que eu sempre odiei no meu próprio rosto e que aparecia naquele rosto desconhecido como uma prova escrita num código que só quem sabe o que procura consegue ler. Fiquei olhando para essa foto por um tempo que eu não sei medir. Mandei uma mensagem. Reescrevi umas 15 vezes antes de mandar. Cada versão soava errada de um jeito diferente, muito formal, muito casual, muito urgente, muito vago. No final, mandei uma coisa simples que dizia que eu me chamava pelo meu nome, que acreditava que ela poderia conhecer meu pai e que havia algo importante que eu gostaria de compartilhar com ela se ela estivesse aberta a isso. Esperei. 1 dia, 2 dias, 1 semana. Nada. Enviei de novo, uma versão um pouco mais específica. Dessa vez, mencionei o nome do meu pai. Ela respondeu no mesmo dia. A mensagem dela era curta, dizia que ela sabia quem era meu pai, que a mãe dela tinha contado quando ela tinha uns 16 anos, que ela tinha passado muito tempo com raiva e que agora estava num lugar diferente com isso, mas que não tinha certeza se queria reabrir aquilo, e que precisava de tempo para pensar. Eu disse que entendia, que não havia pressa, que eu estava disponível quando e se ela quisesse. Esperou 2 semanas, e então ligou. Essa foi a ligação mais estranha da minha vida. Estranha porque era ao mesmo tempo completamente desconhecida e profundamente familiar. Ela tinha um sotaque diferente do meu, umas expressões que eu não usava, um jeito de rir que era novo. E ao mesmo tempo, tinha uma cadência na fala que eu reconheci como minha. Uma tendência de fazer pausa antes de dizer a coisa mais importante. Um jeito de se desculpar sem estar pedindo desculpa. Conversamos por mais de 2 horas. Ela me contou a vida dela. Cresceu com a mãe, que se casou de novo quando Mariana tinha 6 anos com um homem que foi um bom padrasto, presente, atencioso. Ela nunca teve uma lacuna enorme de pai, o que tornava tudo mais ambíguo. Não era uma ferida aberta e sangrando. Era mais como uma cicatriz que às vezes dói quando o tempo muda. Me contou que tinha 2 filhos, um apartamento, um trabalho que gostava, uma vida que funcionava. Que quando soube da existência do meu pai quando jovem, tinha ficado furiosa, a fúria pura de adolescente que sente que o mundo foi injusto, mas que com o tempo, a fúria tinha se transformado em algo mais difícil de nomear. Uma espécie de curiosidade dormente. Uma pergunta em aberto que às vezes aparecia e às vezes não. E então eu perguntei o que ela queria fazer com essa informação. Se queria encontrar ele. Ela ficou em silêncio por um tempo. E então disse uma coisa que me atravessou. Eu não preciso que ele seja meu pai agora. Já passei dessa fase, mas eu queria saber se ele era uma pessoa real. Se tinha substância. Se havia alguma razão para ele ter feito o que fez, além de simplesmente ser irresponsável e covarde. Eu não sabia o que dizer, porque a resposta honesta era: ele foi irresponsável e covarde. E ao mesmo tempo era uma pessoa real, com substância, com medos e silêncios e uma vida inteira de peso carregado. Ele foi irresponsável, eu disse. E ele carregou isso até hoje.
E eu não sei se uma coisa cancela a outra ou se as duas ficam lado a lado para sempre. Ela ficou quieta e então disse: obrigada por ser honesto. Levou mais 2 meses para eles se encontrarem. Não foi um encontro de novela. Não houve choro coletivo, abraços longos, a família incompleta finalmente se unindo. Foi um encontro de 2 pessoas desconhecidas que partilhavam sangue e uma história que nenhuma das duas escolheu. Eu fui junto. Meu pai pediu isso, e eu acho que ela também quis, porque tinha sido eu o intermediário, o tradutor de uma língua que nenhum dos dois falava fluentemente. A gente se encontrou num café. Ela chegou primeiro, sentada numa mesa do canto com um café que ela mal tinha tocado. Meu pai chegou apoiado numa bengala que ele tinha passado a usar depois do infarto. E quando ela o viu, e quando ele a viu, houve um momento de reconhecimento que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Não foi de pai e filha, foi de 2 pessoas que reconhecem em outra algo de si mesmas, algo que não sabiam que faltava até ver refletido num rosto desconhecido. Ele se sentou, ela olhou para ele, e ele disse, com a voz mais clara que eu ouvi naquele período inteiro: eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas obrigado por vir. Ela demorou 1 segundo, e então disse: eu vim para mim, não para você, mas eu ouço o que você tem a dizer. Isso foi suficiente, pelo menos para começar. Eles não viraram uma família unida de um dia para o outro, não é assim que funciona, mas começaram uma correspondência, mensagens trocadas com a frequência de pessoas que estão aprendendo a se conhecer sem pressão. Ela mandou uma foto dos filhos dela. Ele mandou uma foto antiga que minha mãe tinha guardado, dele jovem, com aquele nariz torto que a gente partilhava. Minha mãe, quando finalmente soube de tudo, ficou mais quieta do que o esperado por alguns dias. E então disse para mim uma coisa que me surpreendeu pela maturidade. Eu preferia saber. Mesmo depois de tudo esse tempo, prefiro saber a não saber. Verdade é melhor do que silêncio, mesmo quando dói mais. Minha mãe, que sempre foi mais sábia do que eu dava crédito. A Paula, minha irmã, ficou entre a raiva e a curiosidade. Ficou com raiva primeiro, aquela raiva limpa e compreensível de sentir que o mundo que você conhecia tinha uma camada que você não sabia que existia. E depois foi transitando para a curiosidade. Mandou mensagem para Mariana meses depois. Não sei o que disseram entre elas, porque isso era delas, mas sei que falaram. A família não ficou perfeita. Ficou maior, mais complicada, mais honesta. Meu pai viveu mais 2 anos depois daquele infarto. A gente nunca se tornou o tipo de pai e filho que se abraçam muito, que ligam toda semana, que tem essas conversas longas e profundas que aparecem nos filmes. Não éramos esse tipo de gente, e nunca íamos ser. Mas alguma coisa mudou. Eu fui visitá-lo mais vezes, não por obrigação, não com aquele peso de missão cumprida, mas porque queria. Porque havia mais palavras entre nós agora, mais espaço para a palavra, como se o segredo tivesse ocupado tanto lugar que quando foi embora, deixou esse espaço vazio onde outras coisas podiam crescer. Ele me contou mais sobre o violão. Um dia apareceu com um violão velho e desafinado que tinha resgatado de um armário e tocou para mim, desajeitado, como alguém que está tentando se lembrar de uma língua que não usa há décadas. Não era bonito no sentido técnico, era bonito de um jeito que vai muito além do técnico. Eu aprendi a não esperar que ele dissesse que me amava da forma que eu aprendi que amor devia ser dito. Ele me amava do jeito que sabia, que era limitado e torto e real. E aprendi a receber isso sem transformar em prova de que não era suficiente. Aprendi, na verdade, que a maioria das histórias de pai e filho não termina resolvida no sentido cinematográfico. Termina com você aprendendo a fazer as pazes com o que foi, com o que não foi e com o que ainda pode ser nos anos que sobram. Quando ele morreu, foi rápido. Outro evento cardíaco, desta vez sem tempo de ir ao hospital. Minha mãe estava com ele. Ela me disse que ele não pareceu com medo. Que estava sentado na poltrona favorita dele, vendo televisão, e que em algum momento simplesmente não estava mais lá. Eu fui ao velório com um peso que não era exatamente dor, e não era exatamente alívio, e eram as 2 coisas ao mesmo tempo, e mais outras coisas que eu ainda não terminei de entender. A Mariana foi ao velório. Isso foi decisão dela. Ela me avisou antes, perguntou se estava tudo bem, e eu disse que estava mais do que tudo bem, que achava que ele ia gostar disso, mesmo que ele não fosse saber. Ela ficou num canto, quieta, olhando para o caixão do pai que nunca tinha sido seu pai de verdade. E eu fui até ela e ficamos um tempo em silêncio. Esse silêncio diferente. Não o silêncio do meu pai que separava, mas um silêncio que era, estranhamente, companhia.
Você tem o nariz dele, ela disse depois de um tempo. A gente tem, eu falei. Ela deu um sorriso pequeno. E acho que naquele momento, nós dois entendemos que éramos irmãos. Não da forma que a gente cresce aprendendo que irmãos são, com história compartilhada e brigas de infância e feriados juntos. Mas irmãos do jeito que algumas pessoas se tornam irmãos na vida adulta, quando uma história comum emerge do nada e você percebe que sua vida e a vida de outra pessoa foram moldadas pela mesma fonte, mesmo que de lados completamente opostos. Por que eu conto essa história agora? Porque faz um tempo que carrego e faz um tempo que sinto que ela quer ser contada. Mas também porque tem algumas coisas que aprendi nesse caminho inteiro que me parecem importantes demais para ficar guardadas. A primeira é sobre silêncio. O silêncio que o meu pai carregou não era neutro. Segredos e vergonhas não ficam quietos dentro da gente. Eles reverberam, eles coloram cada interação. Eles criam distância entre você e as pessoas que você ama sem você querer, às vezes sem você perceber. A verdade, mesmo quando dói, ocupa menos espaço do que a mentira ou o escondido. Porque a verdade, quando vem à tona, cria possibilidade. O segredo só cria distância. A segunda coisa é sobre como a gente interpreta as pessoas que nos magoam. Por décadas eu traduzi o silêncio do meu pai como falta de amor. E talvez fosse isso em parte. Mas era também o peso de uma vida inteira de coisas não ditas. De uma criação que não tinha dado ferramentas emocionais. De um segredo que ocupava espaço. Não é que a dor que eu senti era inventada. Era real. Mas a narrativa que eu construí sobre ela era incompleta. As pessoas são mais complexas do que as narrativas que a gente constrói sobre elas, especialmente quando a gente está magoado. A terceira coisa é sobre reconciliação. Reconciliação não precisa ser completa para ser real. A gente não precisou virar outra família. A gente não precisou apagar o que aconteceu. Precisou só de honestidade, tempo e a disposição de cada um de aparecer, sem exigir que o outro fosse diferente do que era. E a quarta coisa, talvez a mais importante para mim pessoalmente, é sobre herdeiros de silêncio. A gente herda os padrões de comunicação das famílias onde cresce. Eu passei anos sendo distante, achando que era personalidade, quando era treinamento. A diferença entre repetir o ciclo e quebrá-lo, para mim, foi perceber que o silêncio era uma escolha, mesmo quando parecia instinto. Hoje eu tenho uma relação com a Mariana, que é nova e estranha e boa. A gente se viu pessoalmente umas 3 vezes desde o velório do meu pai. Ela mora longe, as vidas são corridas, mas a gente se fala por mensagem com uma frequência que foi crescendo organicamente, sem combinado, sem esforço forçado. Às vezes ela manda uma foto dos filhos dela. Às vezes eu mando uma receita que aprendi. Pequenos gestos de pessoas que estão aprendendo o idioma uma da outra. A Paula também tem contato com ela agora. As 3 vezes que nos encontramos pessoalmente, as 3 estávamos juntos. E tem algo muito específico no jeito que os 3 ficam num mesmo espaço. 3 pessoas que compartilham sangue, mas não história, tentando descobrir o que isso significa. A minha mãe perguntou uma vez se eu achava que meu pai se arrependeu. Eu não soube responder imediatamente. Pensei bastante. E a conclusão a que cheguei é que arrependimento é uma palavra que a gente usa muito vagamente. Ele carregou o peso daquela escolha por 50 anos. Isso não é necessariamente arrependimento no sentido de eu gostaria de ter feito diferente. Pode ser simplesmente o peso de saber que você foi menos do que devia ser e ter que viver com isso. O que me parece mais verdadeiro é que o último pedido dele não era que eu o perdoasse. Ele não pediu isso, percebe? Ele não disse, filho, você pode me perdoar? Ele não estava procurando absolvição. Estava procurando que a verdade finalmente tivesse uma testemunha. Estava cansado de ser o único guardador de uma história que havia mais gente com direito de saber. O último pedido dele era que a verdade finalmente existisse fora dele. E isso, de um jeito que eu não esperava, foi um presente. Não um presente fácil. Não um presente embrulhado em papel bonito com laço. Foi um daqueles presentes difíceis que a gente só entende o valor muito tempo depois de receber. O tipo que bagunça tudo antes de organizar de um jeito melhor. Se você está assistindo isso e tem uma história parecida, uma relação que tem mais silêncio do que palavra, uma verdade que precisa ser dita, uma pessoa de quem você se afastou mais por exaustão do que por querer, eu não tenho receita. Não tenho como te dizer que vai correr bem. Às vezes não corre. Às vezes você tenta e a outra pessoa não quer, ou não consegue, ou o tempo passou demais.
Às vezes a verdade machuca sem curar nada. Mas eu posso te dizer que no meu caso, a coisa mais transformadora que aconteceu na minha relação com meu pai aconteceu quando ele tinha quase 70 anos e estava num leito de hospital, o que me diz que nunca é tarde demais para tentar. E que às vezes a conversa que você adiou por anos, décadas, uma vida inteira, essa conversa ainda está disponível se você tiver coragem de iniciá-la. A coragem não precisa ser grande. Precisa só ser suficiente para dar o primeiro passo. O meu primeiro passo foi ficar sentado naquela cadeira de hospital sem fugir do silêncio. Foi deixar o silêncio existir, sem precisar preenchê-lo. Foi estar presente o suficiente para ouvir quando ele finalmente teve palavras. Às vezes, presença é tudo o que precisa. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu sei que essa não foi uma história fácil de ouvir, mas para mim foi uma história necessária de contar. Cada vez que a gente traz para fora uma coisa que ficou guardada, ela fica um pouco menor. Não some, mas fica do tamanho que dá para carregar. Se essa história tocou você de algum jeito, se ela fez você pensar em alguém, em alguma coisa não dita, em alguma ligação que você adiou, nos conta nos comentários. Você não precisa contar tudo. Pode ser só uma palavra, uma frase, um emoji, mas me faz saber que você esteve aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão, ativa o sininho. Porque vou continuar contando histórias como essa. Histórias que são sobre as coisas complicadas e verdadeiras da vida, não só as partes bonitas. Curte o vídeo se ele valeu o seu tempo. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que talvez precisem ouvir exatamente essa coisa, o que quer que ela signifique para cada um. Cuida de você. E se você tiver alguém para ligar hoje, alguém com quem tem uma conversa pendente, pensa nisso. A verdade pode esperar, mas ela nunca some. Até a próxima.